Olá pessoal, bem-vindos a este vídeo. O nosso objetivo aqui é de melhorar os testes da nossa aplicação. Então vamos lá? Deixa eu fechar aqui todos estes arquivos abertos aqui, limpar nossa página, limpar nossa área de trabalho. Vamos fazer um commit, ok? Então vamos lá, Fit, implementar novas rotas, serviços e geração de plano, não, isso aqui. Implementação de novas rotas e serviços, foi isso que a gente fez, né? AI Service. Beleza. Agora sim. Perfeito, vamos lá então melhorar os nossos testes. Os nossos testes estão aqui em gerar rascunho, né? Então, o primeiro teste que a gente tem aqui é melhorar rascunho. Com isso, a gente vai evoluir em que sentido? Pessoal, primeiro, o que que acontece? Como eu falei em alguns vídeos, a IA, o serviço de IA, ela é não determinística. Isso quer dizer o quê? A gente pode estar repetindo o mesmo prompt, enviando o mesmo prompt várias vezes, e a cada vez o serviço de AI vai retornar uma resposta diferente. Então, com isso, a gente... Vou colocar meu óculos aqui. Então, com isso, a gente precisa escrever o nosso teste adaptado para essa característica não determinística. Então, tem uma propriedade que sempre vai ser retornado quando a gente faz a requisição e outras não. Aqui é não determinística, é a própria resposta, e o que é determinístico é, por exemplo, a quantidade de vezes que foram requisitados ao serviço e também ao status, ok? Então, são esses atributos que a gente pode estar utilizando para construir nossos testes, certo? Então, no nosso teste aqui, a gente vai fazer a requisição real, só que na hora da gente testar a resposta, a gente vai o quê? Mocar. E o conceito de mock aqui em teste é de simular, tá? Não é o real, a gente só está dublando, né, esse comportamento, beleza? Então, vamos lá então. Vamos importar aqui o Vitest, essa biblioteca Vitest que a gente instalou. Nós iremos utilizar o Vi, é o recurso do Vitest, o Vmock, tá? E o Before It, a gente vai estar utilizando mais embaixo aí, ok? Bom, aqui eu vou estar informando que eu vou estar utilizando um método, uma constante chamado, a constante chamada gerar JSONMock, é ela que vai nos permitir a utilização do mock, do serviço de mock. Aqui a gente vai substituir o módulo do serviço de IA por uma versão falsa, ok? Então, toda vez que a gente fizer uma requisição aqui do serviço de IA, a gente vai falsear a nossa resposta, perfeito? Então, vamos lá, vamos modificar aqui o nosso primeiro caso de teste. Mas antes, vamos colocar aqui uma chamada que é o before each. O que que acontece aqui? Antes de cada execução de cada caso de teste, nós iremos chamar esse gerar JSON mock reset, tá? Para garantir aí que nossos testes possam passar sem algum tipo de erro, ok? Então, antes de executar um caso de teste, zera todos os dados gerados depois da execução de um caso de teste, tá? Então, aqui o primeiro, eu já vou criar essa constante aqui, uma constante extensa, mas é um tipo de modelo exato que a IA ela deve gerar, tá? Então a gente faz uma requisição e a IA ela vai ter que retornar isso aqui. É isso aqui que a gente vai utilizar no SPECT, tá?
Beleza. Então aqui, agora eu vou começar a utilizar o mock, então gerar JSON mock, ponto mock, mock resolved value, aqui eu coloco o conteúdo que vai ser utilizado na hora de mocar, beleza? Certinho. Então aqui, constante resposta, deixa do jeito que está. Então aqui, request, app, plano de aula, rascunho, send, descrição, e descrição é isso aqui mesmo. Quero uma aula de 45 minutos sobre inteligência artificial para alunos do ensino médio. E aqui eu posso acrescentar, pessoal, alguns tipos de comparação de resposta. Eu não preciso necessariamente colocar só um expect, eu posso colocar vários. Este que é o determinístico, então se deu tudo certo, vai retornar o status 200. Eu posso fazer outro tipo de expect, que é, de fato, comparar as respostas, ok? Então, expect to equal, ok? Então, o que é esperado? É esperado, ao fazer uma requisição, eu receber uma resposta da minha requisição, que essa resposta é uma resposta válida, tá? Vai ser feita essa requisição. No entanto, com o que eu vou comparar? Sucesso, ponto true, vírgula, né? Mensagem, rascunho gerado com sucesso e em dados, o quê? O rascunho gerado pela IA. De onde que está vindo esse rascunho gerado pela IA? Eu defini aqui em cima, eu estou informando que, o que está acontecendo aqui, pessoal? Eu estou informando que, olha, por mais que eu faça a requisição, por mais que a nossa aplicação faça a requisição, você tem que considerar que o resultado dela é isto que a gente acabou de definir, é isso que a gente está fazendo, tá? A gente está substituindo a resposta real por uma resposta mocada. É isso que está acontecendo. E aqui no final, a gente pode criar um outro spec para verificar a quantidade de vezes que isso foi chamado, tá? Então, se foi uma, ok, é o suficiente para a gente realizar este teste aqui, tá certo? Então a gente fez essa nossa adaptação utilizando o conceito de mock, beleza? Então, continuando, vamos para o próximo caso de teste, que é o deve retornar erro 400 quando a descrição não for enviada. O que a gente vai fazer? Vai manter aqui a resposta, vamos manter aqui constante. Vamos acrescentar isso aqui também, que é uma resposta, como é um erro, né? A gente pode já colocar, digitar esta frase, tá? Então, lembrando, essa frase está vindo diretamente lá do nosso Swagger, da aplicação, da documentação que a gente criou, beleza? E se eu colocar aqui esse gerar mock not to have been called, quer dizer o quê? Que se deu erro, ele não vai fazer a chamada, não vai concluir a chamada, tá certo? Que é a execução do nosso prompt. Então, se realmente não ter essa chamada, quer dizer que está tudo certo, realmente tem que retornar, tem que dar esse erro 400, tá? Então, a ideia é essa. O teste ele vai passar se realmente o cenário que a gente está colocando aqui, ó, de não enviar nada, ele retornar o erro 400, retornar essa mensagem e não fazer nenhuma chamada, ok? Então é isso mesmo, tá certo. Continuando, é, deve retornar o 400 quando a descrição tiver menos de 10 caracteres. É isso aqui mesmo, né? Então, essa quantidade aqui menos que 400. É, isso aqui é a mesma coisa que está em cima, tá? O restante. Então, beleza.
to equal, a descrição deve ter pelo menos 10 caracteres e não deve fazer nenhuma, não deve concluir a requisição, ok? Deixa eu minimizar aqui. Tá. Durante a nossa implementação, a gente previu um tipo de falha, tá? Que é este aqui. Ó, não é if, é it. Que é este aqui. Ah, pessoal, só um detalhe, quase passou batido, tá? Como a gente vai fazer uma requisição mesmo. Não, já tá async, né? Não, viajei. Viajei, tá, pessoal? Já tá async aqui, já tá tudo configurado bonitinho, tá? Aqui que eu esqueci de colocar. Já vou colocar aqui para não esquecer, tá? Vamos lá. Então, na nossa implementação, a gente considerou o quê? Que pode acontecer que pode retornar isso aqui, ó. Deve retornar um erro 500 quando o serviço de IA falhar, certo? Então, vamos definir isso como essa resposta como mock. Então, acontecendo alguma falha do status 500, automaticamente deve retornar isso aí. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer uma requisição post para planos de aula rascunho. Vamos enviar essa descrição aqui, ok? Vai retornar o status 500 quando tiver alguma falha, tá? Então, quando a gente mandar a requisição, retornar 500 e tiver esse corpo aqui, esse teste vai falhar. Aliás, esse teste vai passar caso o nosso serviço de IA ele tenha alguma falha, ok? Então, por que que esse teste vai passar? Porque aqui no mock reject value eu já estou informando que, olha, a gente vai fazer requisição, a gente vai enviar isso, só que eu estou forçando que a sua resposta retorne isso, tá? Estou forçando, ok? Estou forçando, por isso que a gente está utilizando o mock aqui, beleza? Beleza, então, criado o nosso teste aqui, vamos ver como é que está o comportamento desse só do rascunho? Então, vamos lá. Deixa eu abrir outro terminal. Vamos acessar. Vamos executar só o teste, beleza? Então, eu posso utilizar o doc compose up backend traço teste. Vamos executar. Ok, lá o teste passou, tá vendo? Então, o que que a gente fez aqui? O teste está passando perfeitamente. Vamos verificar aqui. Olhama list, então o container de Olhama está funcionando direitinho, está tudo ok, então conforme esperado, tá certo? Então o teste que nós aperfeiçoamos, eles passaram. Agora a gente precisa de fazer os testes tanto de dos outros endpoints, tá? Que é o melhorar rascunho e do final, ok? Então com isso É, deixa eu já fazer esse commit, porque eu tenho esquecido de fazer o commit, né? Então, beleza, fizemos a alteração, agora a gente vai fazer o teste do melhorar rascunho. Então, vamos aqui, integration plano de aula, melhorar rascunho.teste.ts. Beleza, certo. Então aqui, pessoal, a ideia é a mesma, tá? A ideia é a mesma. Então, como a ideia é a mesma, eu vou já adiantar, vou colar aqui, tá? E eu vou estar explicando o que está acontecendo. É o mesmo procedimento, tá, pessoal? Mesmo procedimento que a gente fez lá no rascunho, tá? Então, vamos lá.
Preciso de importar o superteste, o request de superteste, bem como o vtest para possibilitar que nós escrevamos o nosso teste. Vou importar aqui o tipo de plano de aula rascunho, porque eu vou precisar disso. E aqui eu preciso digitar tanto o gerar JSON mock, né, gerar o JSON mock, e essa parte aqui para a gente estar falseando as respostas do nosso teste, ok? E aqui cria uma constante aqui definindo como um rascunho válido, do tipo plano de aula rascunho, e eu defini aqui essas informações válidas, ok? E aqui eu tenho um caso, tenho uma suíte de teste com casos de teste, tá certo? Então aqui, antes de iniciar qualquer caso de teste, eu reseto os dados e aqui eu tenho todos os casos de teste. Então aqui, primeiro, deve melhorar um rascunho existente a partir das orientações do professor. Então, uma vez que já foi enviado a primeira requisição, então a gente vai ter tanto, eh, tanto o rascunho válido quanto a descrição a descrição em linguagem natural, tá certo? Então, com isso, tem aqui a constante resposta. Agora, o endpoint não é só rascunho, é rascunho melhorar. E aqui eu estou enviando as duas requisições conforme a gente implementou aqui na nossa aplicação. Os dados estruturados no formato JSON e aqui o prompt em linguagem natural, que é uma requisição de melhoria do prompt do professor, ok? Então aqui eu vou fazer as mesmas verificações. Isso aqui é um cenário ideal, um cenário com sucesso. Então, assim que a gente enviar isso, vai dar o status 200, deve ser igual a sucesso, true, mensagem, isso aqui, e os dados devem ser exatamente conforme eu defini aqui em cima, ok? E aqui eu devo fazer uma chamada de uma vez. Então, a mesma ideia que a gente fez no anterior, pessoal, a gente vai fazer aqui, só que adaptando. Então, ao invés de fazer fazer um envio só de uma linguagem natural do professor, a gente envia os dados estruturados mais a linguagem natural, tá? Então, aqui é o teste para retornar 400 quando o rascunho não for enviado. Então, cria esse cenário aqui de resposta, né? Rascunho melhorar, orientações, preencha alguma coisa. E aqui vai retornar o status 200. E aqui, se eu não enviar nada, né? Ele tem que retornar o status 400 e não deve prosseguir com a chamada, ok? Então, vocês podem perceber como vocês viram lá na disciplina de engenharia de software, no contexto de teste. Então, cada caso de teste é um mini cenário de comportamentos que o software ele pode fornecer, tá? Então, aqui, quando as orientações não forem enviadas, ok? Então, outro tipo de procedimento aqui, beleza, tá. Ah, sim, perfeito. Então é isso. É a mesma coisa do de cima, só que em cima é... Opa, deixa eu minimizar aqui. Vamos lá. Tá, beleza. Qual que é a diferença aqui? Aqui eu estou enviando as orientações e aqui embaixo dados coloco nu e aqui eu no cabeçalho da requisição eu envio só os dados estruturados, mas sem as orientações, perfeito? E aqui estou forçando a falha da IA, tá? É o mesmo código que tem lá no gerar rascunho. Aqui, como a gente está na requisição de melhorar rascunho, então deixa aqui a requisição também, a mesma coisa, tá? Vamos voltar ao terminal, nosso terminal e executar o nosso teste novamente. Beleza.
Ué, parece que não reconheceu, né? Vou ter que fazer o build de novo? Tá. Menos D, ok, beleza. Tinha que ter feito isso antes, né? É só com back-end. Back-end, teste. Agora sim, ó, olha lá, ó, gerar rascunho passou e melhorar rascunho também passou. Perfeito? Vamos fazer a mesma coisa com o endpoint final. Vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Que é basicamente fazer a mesma coisa, no entanto, lembrando das particularidades aí de cada implementação, ok? Então vai ser o arquivo gerar plano final.teste.ts, ok? Mesma estrutura, lembrando das particularidades, certo? Então, vamos lá. Mesma coisa aqui em cima, tá, pessoal? Vamos lá, importa superteste, viteste, plano de aula rascunho, as duas configurações do mock, aqui um rascunho válido, o caso, a suíte de testes e os casos, tá? Então aqui tem um before each e aqui eu tenho três, tá? O caso válido e os erros, tá? Deve retornar 400 quando o rascunho não for enviado. E aqui quando tiver a falha do nosso serviço com esse endpoint aqui, plano de aula final, correto? Então, isso que a gente fez aqui. Vamos lá no nosso terminal. Pessoal, então, executar aqui o comando docker compose up backend menos teste vai executar os nossos testes, tá certo? Então, tanto gerar plano de aula final, rascunho, gerar rascunho, melhorar rascunho, passaram com sucesso, tá certo? Pessoal, então com isso nós finalizamos esse vídeo e até o próximo.